Que a graça e a paz de nosso Deus sejam com todos, amados irmãos e irmãs, que neste momento tomarão do seu tempo para juntos meditarmos na santa palavra de nosso Deus. E eu quero te convidar, querido ouvinte, para que você possa tomar a sua Bíblia e abrir no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 16, e nós leremos a partir do versículo 1. E rogamos a Deus que, mais uma vez, derrame sobre nós a sua divina porção e que, ao final deste áudio, possamos não apenas estar abençoados, mas também encorajados a sermos melhores cristãos e melhores cristãs. São Lucas, capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar, não posso. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e escreve 80. Versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as suas bênçãos sobre nós, segundo a leitura de sua palavra, e também enquanto meditemos nela. Pois bem, meus irmãos, nós vivemos em tempos nebulosos, confusos, exatamente como as profecias anunciaram que seria. Zacarias disse que esse seria um tempo, nem de dia, nem de noite, mas nesse tempo de crepúsculo, de entardecer, Deus enviaria luz, e essa luz guiaria os seus filhos até a totalidade da palavra. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, em sua parábola em São Mateus, no capítulo 25, disse que as virgens sábias tinham o segundo azeite, que proporcionou a elas luz em suas lâmpadas, que foi necessário para guiar elas até a carruagem aonde estava seu esposo, o qual tinha sido anunciado a elas pela voz que as despertou. Então, sabemos que ambas as virgens prudentes e nécias tinham o primeiro azeite, mas só o segundo azeite levou as prudentes até a promessa. E é esse azeite armazenado que está nos levando, através das Escrituras, a reconhecer o dia, a hora e a mensagem que estamos vivendo. O mensageiro desta era, no seu sermão Deus em Simplicidade, disse que a cada 10 coisas que Deus está fazendo, 9 passarão por alto das pessoas. Ou elas colocarão isso no passado, ou empurrarão isso para o futuro. E segundo suas palavras, o homem louva a Deus por aquilo que Deus fez, o homem louva a Deus por aquilo que Deus vai fazer, mas ignora aquilo que Deus está fazendo aqui, agora mesmo, diante de nossos olhos.
E eu desejo neste momento, com a ajuda de Deus e com a sua paciência, falar de algo que vem de encontro conosco que amamos a verdade. Todo filho de Deus é um amante da verdade. A verdade nua, crua, exatamente como ela é. Temos dito aqui no nosso pequeno corpo local que quando nós flexibilizamos a verdade para que ela seja aceita, nós tiramos dela o poder que a verdade tem. Você sabe que no Evangelho de São João, no capítulo 8, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade tem um poder de libertação, um poder libertador dentro dela. Mas quando mexemos, mascaramos, maquiamos, alteramos ou flexibilizamos a verdade para que ela possa ser aceita pelas pessoas, nós tiramos esse poder dela e ela perde o seu valor. Inclusive, foi o irmão Branham que disse: um ministro que faz curvas em seus sermões para não ferir o sentimento das pessoas, eu penso que ele não tem muito de ministro em si. Portanto, nós amamos a verdade da maneira como a verdade é, nua, crua, impactante como ela é. Por isso, eu peço a sua paciência, amado. Espero que você esteja ouvindo este áudio em um momento que você não esteja apressado nem agitado. Se você me der a sua atenção, tenho certeza que quando essa mensagem terminar, seu coração terá sido abençoado, juntamente com sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Não porque você ouvirá a minha voz, mas porque leremos o que a voz de Deus diz, e essa voz de Deus é vida eterna para todos aqueles que nele crêem. Pois bem, nós lemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, em especial no versículo 8, que este Senhor elogiou, a palavra louvar aqui significa elogiar com admiração. Aquele Senhor elogiou o injusto mordomo. Ele não levou em conta o desvio de caráter deste mordomo, que primeiro estava dissipando os seus bens, mas elogiou ele por sua prudência. E Jesus, contando este fato aos discípulos, termina dizendo: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. A palavra prudente aqui é a palavra pronimos, que significa aquele que usa de alta sabedoria para realizar os seus interesses. Aquele que usa de alta esperteza para levar a cabo aquilo que lhe interessa. É exatamente isso que esse mordomo fez. Sabendo da sua breve demissão e que ele não teria forças para cavar, e ele teria vergonha de mendigar, então ele traça um plano de forma que perdoa parcialmente a dívida daqueles homens que tinham com o seu senhor, para que no futuro, se ele fosse visitar essas pessoas, ele traria à memória este ato e seria muito bem recebido, talvez alimentado, talvez cuidado. Então, ele planejou, ele teve uma sabedoria, e a Bíblia nos dá essa lição. Os filhos deste mundo, ou como diz algumas traduções, os filhos das trevas, são mais sábios, mais espertos, mais prudentes em seus interesses, na sua geração, do que os filhos da luz. Do dia 1º de setembro ao dia 11, foi realizado no nosso país um evento que desde 1985 é realizado todos os anos, excetuando os anos da pandemia, chamado o Rock in Rio. É um evento em que se é convidado, segundo eles, as lendas do rock, ou as lendas vivas do rock. E os apaixonados por esse estilo musical vão ali em grande número, milhares e milhares de pessoas que se reúnem esses 10 dias para juntos
compartilhar desse tipo de adoração aos seus ídolos, aos seus cantores e às suas bandas. Não somente o rock, mas o pop, o funk e outros estilos musicais têm sido incluídos nesse evento, mas tem como característica principal o rock and roll. Isso é o entretenimento. Agora, antes de eu entrar no que de fato quero falar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a igreja primitiva ela também lutou contra o entretenimento. E o que eu quero aqui neste pequeno sermão é não apenas mostrar a diferença entre as realizações dos filhos das trevas, ou os filhos deste mundo, com os filhos da luz, mas mostrar o espaço abismal, gigantesco, que há entre a igreja atual e o caráter da igreja primitiva. A igreja primitiva lutava contra o entretenimento. Não que ali havia cantores e bandas tocando, isso no primeiro e segundo século, mas havia outras formas de entretenimento, o qual nós também temos hoje, como por exemplo o esporte. Estamos falando do Rock in Rio, mas poderíamos falar da Copa do Mundo, que está se aproximando, poderíamos falar do campeonato de futebol, de um campeonato de vôlei, qualquer um desses, ou do grande lançamento das séries da Netflix, ou do cinema, ou de Hollywood. Tudo isso é entretenimento, e a igreja primitiva encarou esses mesmos desafios. E duvido muito, e posso provar, que não encarou da forma como a maioria de nós encaramos nos dias de hoje. Por exemplo, quando você lê Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, dizer que muitos correm no estádio, mas só um leva um prêmio, claramente Paulo está se referindo ao esporte do dia, que desde o ano 200 a.C., tanto os gregos como os romanos tinham em suas nações para manter o povo entretido. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos relatos de que haviam arenas em que os gladiadores lutavam até a morte, em que carroças equipadas com facas, com lanças, se chocavam e as centenas e centenas de pessoas que estavam assistindo aquela cena iam ao delírio quando as lanças cortavam membros, esses membros voavam diante de todos e caíam nas areias. A ponto que nós temos registros de que eles saíam tristes, frustrados, quando nenhuma morte de impacto acontecia. Esse era o divertimento dos romanos, em especial. Agora, é claro que os cristãos do dia não participavam desse tipo de entretenimento. Eles não se assentavam nas arenas. É o mesmo que nós dizermos que um cristão hoje vá ao Rock in Rio, ou que um cristão hoje vá à Copa do Mundo, que um cristão hoje vá a um jogo de algum time de futebol. Era evidente que isso não acontecia com os cristãos, eles não iam até as arenas para participar desse tipo de entretenimento. No entanto, havia um outro tipo de entretenimento, e esse sim era comum de que alguns dos assim chamados cristãos participassem, como é nos dias de hoje. Os crentes não vão ao Rock in Rio, mas ouvem as mesmas músicas no YouTube. Eles não vão ao Rock in Rio, mas ouvem as mesmas trilhas sonoras dos rocks tocados ali em suas séries favoritas da Netflix. Da mesma forma, alguns crentes da igreja primitiva não iam às arenas, mas iam aos teatros. Veja, me permita fazer uma referência. No conjunto de livros chamado Instituições Divinas, no 6º volume, na página 20, Lactâncio, um dos pais da igreja, ali no início do 3º século, um homem que começou muito bem, mas vai terminar muito mal sendo conselheiro de Constantino. Mas enquanto ele estava entre os cristãos, aliás, irmãos, o que era típico, os homens começavam bem, começavam na verdadeira igreja, mas terminavam mal, se denominando. E poderíamos citar aqui inúmeros casos de homens que começaram junto com os verdadeiros eleitos da era,
mas que se desviaram e venderam a sua primogenitura para se denominar. Mas enquanto Lactâncio estava entre os cristãos, ele diz na página divina das instituições, na página 20 das instituições divinas, no 6º volume. Preste atenção. Na minha opinião, a influência corrupta do teatro é ainda pior do que a da arena. O principal assunto das comédias no teatro é a defloração das virgens e o envolvimento com prostitutas. Essa era a comédia do dia, né? Da mesma forma, as tragédias mostram pais sendo assassinados e reis que cometem incestos. A arte mímica é melhor do que esta? Ele pergunta. Ela ensina um adultério através de seus gestos. Que resposta esperamos dos nossos jovens quando veem que estas coisas são praticadas sem nenhum pudor e todos ficam ansiosos para assisti-las? Ou seja, os jovens naquele dia, eles não iam à arena assistir o massacre, assistir aquelas cenas brutais dos gladiadores lutando até a morte. No entanto, eles iam para os teatros, onde assistiam as comédias que envolviam em grande parte prostituições, ou mesmo as mímicas, como acabamos de ler, que ensinavam o adultério em gestos. Tertuliano, o homem que é autor de uma das frases que nós comumente citamos, quando ele diz que o sangue na arena é a semente da igreja, provavelmente você já ouviu essa frase, e ela é de Tertuliano. Ele disse também, em uma de seus escritos na Institutas Divina, como pode ser certo ver coisas que são erradas de se fazer? Você veja que isso, que foi falado lá no 3º século, 3º, 4º século, fala muito dos dias de hoje. Como pode ser certo ver coisas que são erradas de se fazer? Quando você assiste um filme, assiste uma série, sabe, irmãos, isso é o povo da terceira puxada. Esse é o povo da mensagem. Esse é o povo... Como pode ser certo ver coisas que são erradas de se fazer? Então, não é uma coisa nova o entretenimento, em suas várias formas. É uma coisa que a igreja primitiva lutou contra. E se Deus nos der vida, queremos um dia falar muito sobre isso, sabe? Quando vemos alguns crentes dentro da mensagem ter o seu time de coração, vestir a camisa de seu time como se isso não comprometesse a sua fé e a sua alma ou o seu testemunho. Quero te informar que temos muitos e muitos parágrafos mostrando qual a posição do profeta, mesmo em sua própria família, sobre essas coisas. Mas voltando ao nosso assunto, quando nós começamos a ver as notícias deste evento que aconteceu na primeira semana de setembro, algumas notícias, algumas em especial, me chamaram muita atenção. Por exemplo, em um grupo de jovens, o repórter chegou até eles e perguntou quanto tempo eles estavam ali. Eles disseram, nós estamos há 5 dias aqui. Estamos esse tempo sem comer. Ou seja, eles estavam fazendo um jejum para estarem ali na fila. E por que tudo isso? Porque compramos o ingresso, 7.000, quase 8.000 reais, para assistir determinado cantor. Mas nós queremos não só assistir o show, como queremos estar nas primeiras posições para chegar o mais próximo do nosso ídolo, do nosso cantor, da nossa banda. E quando o repórter insistiu em perguntar como eles estavam fazendo para administrar o tempo ali na fila, um dos rapazes, provavelmente a sua idade de 27, 28 anos, disse, olha, nós passamos no mercado antes de virmos para cá e compramos um pacote de fralda. E eu estou usando fralda, a minha namorada está usando, aquele outro ali está usando também. Por fim, todo o grupo que estava naquela fila estava usando fralda. Estava urinando e defecando na fralda para não ter que sair da fila e não perder os primeiros lugares no show.
A minha pergunta, qual o grau de comprometimento uma pessoa tem que ter para tomar uma ação como essa? Pagar um alto valor, não suficiente, passar por tal humilhação, calor, chuva, distância, por 1h30 de show, de um homem que vai cantar uma música que eles podem ouvir 1000 vezes no YouTube. Mas sabe por que eles estão ali? Porque eles querem estar presenciais. Eles querem o real. Agora, irmãos, isso aqui que eu quero que vocês... que se porventura esta mensagem chegar até você, eles não estão sendo hipócritas. Eles estão sendo autênticos. Eles estão sendo verdadeiros. Não há hipocrisia nisso. E entenda hipocrisia não como hipos, né? Como no grego hipos, mas hipós, no sentido de ator, porque o hipócrita é aquele que age, fala, se comporta de uma forma em que em realidade ele não é. Tanto que Samuel Johnson, um pensador inglês famoso de uma frase que é: não existe hipocrisia no prazer. Se você está anotando esta mensagem, por favor, anote essa frase. No prazer, não existe hipocrisia. O sujeito que está no campo de futebol, torcendo para o seu time, ele não está sendo hipócrita. Ali no seu prazer, ele está sendo autêntico, verdadeiro. Sabe o cristão, o crente, o assim chamado crente que está na igreja, mas a chance que ele tem de ver uma pornografia, ele vai ver aquela pornografia. Quando ele está vendo aquilo, ele não está sendo hipócrita. Ali está sendo real, ali está sendo verdadeiro. Ali ele está sendo autêntico. Ali é o que realmente ele é, um pecador. Quando aquele homem vai na prostituição, ele não está sendo hipócrita ali. Não existe hipocrisia no prazer. O mesmo que gosta de um jogo, o mesmo que gosta de uma coisa indecente, o mesmo que gosta da música, não há hipocrisia no prazer. Para nós cristãos, o que deveria valer é o que está no Salmos, capítulo 1, quando Davi disse no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, a lei do Senhor deveria ser o prazer do cristão. E ali, enquanto ele está meditando, não há hipocrisia, porque o prazer dele está naquilo. O mesmo que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 22, prazer estar na lei do Senhor. Então, quando aquela pessoa ela está no prazer, ela está autêntica, ela está sendo real, ela está sendo verdadeira, ela está sendo o que realmente ela é. O Espírito Santo é o que vem arrancar de nós essas coisas. É o que vem tirar de nós essas coisas. O desejo de pecar, o desejo de se contaminar com tais coisas. Então, aquele grupo de jovens que estava na reportagem, eles não estavam sendo hipócritas. Eles estavam sendo autênticos, usando fraldas para não perder as primeiras posições. Agora, antes de eu continuar, não esqueça que isso não é uma coisa, repito, nova. Isso é uma coisa, inclusive, bíblica. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 32, e Deuteronômio, capítulo 9, você sabe que quando Moisés subiu na montanha para receber de Deus os mandamentos, o povo chegou para Arão e disse: não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos tirou do Egito. Então Arão recolhe o ouro, os pendentes dos filhos de Israel, trabalha com um buril no fogo e desenha um bezerro de ouro e entrega isso aos hebreus. Quando os hebreus veem isso, eles começam a adorar, e a Bíblia diz que quando Arão viu a felicidade do povo, ele colocou diante desta imagem, esse bezerro de ouro, um altar. E a Bíblia diz que eles acordaram de madrugada e trouxeram holocaustos e ofertas àquela imagem. E disseram: eis aí os deuses, ou o Deus, que nos tirou do Egito. E os homens comeram, beberam e se puseram a folgar.
Você veja que o que eles fizeram diante do bezerro de ouro, eles não fizeram em momento nenhum antes. Enquanto estavam na verdade, eles não tiveram esse tipo de empenho, esse tipo de prudência. Mas quando se levantou um ídolo, a prudência foi manifesta. É a mesma coisa que nós vemos nos nossos dias. Quando estávamos na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Católica, ou em qualquer placa denominacional, incluindo alguns tabernáculos, trabalhávamos de noite. Subíamos a montanha. Sabe que hoje nós, crentes da mensagem, ridicularizamos os denominacionais porque sobem na montanha para orar? Como se achássemos base na mensagem para assim fazer? Subias a montanha, tinha vigília, tinha oração intensa, tinha consagração intensa, tinha trabalho intenso. Mas quando se vem para a verdade, se cumpre aquilo que diz Jeremias capítulo 48, versículo 10, maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando aquele homem faz qualquer trabalho para Deus de forma relaxada, a Bíblia diz que ele é um maldito. Você tem ideia de quão sério é essa afirmação? E eu creio que ela é a verdade porque saiu da boca de um profeta? Mas você não vê o ímpio trabalhando relaxadamente naquilo que lhe é interesse. Pelo contrário, o empenho e a prudência são manifestos a todos. Sai em jornal. Sai em matérias, em reportagem, a prudência, a sabedoria, a esperteza deles. O empenho em que tem em levar a cabo seus interesses. Uma outra reportagem mostrou uma mulher que interrompeu um longo tempo de sessão de quimioterapia para ir ao show do seu cantor favorito. Ou seja, ela já estava 1 ano e alguns meses fazendo as sessões de quimioterapia toda certinha. Mas quando soube que o seu cantor favorito estaria lá, ela perdeu a sua sessão de quimioterapia para estar ali. Minha pergunta, qual grau de comprometimento uma pessoa tem que ter para faltar à quimioterapia e ir num show? Uma outra matéria disse que o pai veio visitar o filho que há 20 anos não via. E calhou de ele vir na mesma época dos shows. O que o filho fez? Enviou um Uber para pegar o pai no aeroporto. O pai ficou em casa e ele ficou no show. E o pai voltou para o país e ele não viu o pai depois de 20 anos. Qual o grau de comprometimento este homem tem que ter com aquilo que lhe é de seu interesse? Esses são os filhos do mundo. Vem para os filhos da luz. Qual o grau de comprometimento nós temos com aquilo que nós dissemos que queremos? Ou chega visita na nossa casa e nós sacrificamos o culto para ficar com a visita. Os filhos das trevas não fazem isso. Nem que esse alguém seja o próprio pai. Quantas dores de cabeça nos tiraram da comunhão, nos tiraram do culto? Os filhos das trevas não fazem isso. E talvez você pense assim, pois bem, irmão, mas lembre-se, a razão por que Jesus disse que a rainha de Sabá se levantaria para julgar aquela geração, e esta aqui também será julgada, é porque ela veio do confim da terra para ver a sabedoria de Salomão. 3 meses de viagem de camelo, correndo risco, perigo. E disse o irmão Branham, e vocês não atravessam a rua para assistir os cultos, ela se levantará no dia de juízo para condenar esta geração. Você acha que estes também não? Eles não estão sendo hipócritas. Eles estão sendo autênticos. Eles estão sendo verdadeiros. Eles estão sendo o que é. Passava a câmera nas cabanas. Me perdoa, me fugiu o nome. Sabe? Nas barracas de dormir
que eles montaram nas calçadas para ficar na fila, e ali havia potes, garrafas cheias de urina, porque eles não saíam para ir no banheiro. Por quê? Porque eles tinham comprometimento com aquilo que lhe é de seu interesse. E você sabe que eles estão certos. Amado irmão e amada irmã, eles estão certos. E me ouça com atenção. O Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, disse uma das coisas talvez as mais sérias do seu ministério. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, e aí ele continua dizendo, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Isso foi exatamente o que eles decidiram. Eles decidiram ter o mundo como seu Senhor e estão desprezando Jesus Cristo e se dedicando a seu Senhor. Qual o grau de dedicação, ou em que grau de dedicação eles estão? Porque decidiram, não estão sendo hipócritas. E uma vez que nós decidimos Jesus Cristo como nosso Senhor, qual é a dedicação que deveríamos ter para com aquilo que é de nosso interesse? E qual grau de desprezo deveríamos ter ao mundo, exatamente como Jesus disse, quando você se dedica a um, você tem que desprezar o outro. Então, quando olhamos um ato assim, nós vemos que eles estão fazendo exatamente o que Jesus disse. Eles escolheram seu Senhor, Mamão, o rock, o futebol, o prazer, a idolatria, e estão se dedicando com tudo que tem aquilo e desprezando com tudo que tem a verdade. Não estão sendo hipócritas, não estão sendo falsos, não estão sendo atores, estão sendo autênticos. E o que nós esperamos é que os filhos da luz também sejam autênticos, que não sejam hipócritas, que desprezem o mundo com todas as forças e que se dediquem ao Senhor Jesus Cristo com tudo que tem. A Chili Beans, uma empresa brasileira de acessórios muito ligada a esse movimento LGBT, o movimento gay homoafetivo, eles construíram uma igreja dentro deste evento do Rock in Rio. Você tem ideia o quanto custa para se fazer um casamento ali? Você tem ideia o quanto as pessoas esperam a oportunidade de ter um casamento ali? E você sabe que hoje os crentes nem querem mais casar na igreja? Se casou na igreja ou se não casou, se tem que acertar ou não tem, eles não se importam, eles não têm a dedicação que Jesus disse. Se você escolheu um, você tem que se dedicar a ele e desprezar o outro. Os filhos do mundo estão fazendo exatamente isso. Eles vêm de longas distâncias, tomam sol, tomam chuva, faltam em quimioterapia, usam fraldas, desprezam a presença de suas famílias, que eles querem estar ali. Sabe de uma coisa, meu amado irmão? Me ouça em nome de Jesus Cristo. Você sabia que entre eles ali teve briga? Teve empurrões, teve briga, teve discussão. Você acha que eles saíram dali e disseram assim, eu vou sair desse show porque aqui não tem amor? Você acha que foi isso que eles disseram? Você acha que eles estavam ali porque eles queriam a aceitação de alguém? Como é hoje na igreja? Que se não há compromisso com a verdade, as pessoas procuram uma igreja para se sentirem bem e não se a verdade está lá ou não. Por isso que eu digo, se você tem o mínimo de conhecimento do que foi a igreja primitiva, você pode ter a certeza que se a igreja primitiva ouvisse que alguém escolhe a igreja para se sentir bem e não pela verdade, você imagina um crente da igreja primitiva dizendo para uma igreja, sabe, eu não me sinto bem aqui. Isso é uma coisa tão impensável que eu tenho absoluta certeza que aquela igreja primitiva, segundo os relatos históricos, teria nojo do que hoje se chama cristãos, que são mimados
e que deixam a verdade em último lugar. Os irmãos me perdoem, amados, mas eu acho que tem um momento em que a verdade tem que dar tapas na nossa cara. Nós estamos à beira de um colapso mundial que você está vendo nos jornais dia após dia, e a igreja precisa ir no rapto, porque é uma promessa que haverá um rapto. E o irmão Branham disse: vossos pecados, vossas iniquidades, na mensagem de Jezabel de face pintada, adiam o rapto. Recebemos uma mensagem que está nos levando de volta à fé de nossos pais, de volta à fé dos apóstolos. Mas quem eram os apóstolos? Quem era a igreja primitiva? E sem dúvida não há erro na mensagem, não há erro na Bíblia, o erro está em nós. O erro está em que não decidimos quem vamos seguir. Porque um nós temos que nos dedicar e o outro nós temos que desprezar. Eles não estão sendo hipócritas. Você acha que eles discutiram? Não, não, não. Quando o cantor deles foram cantar, eles tinham uma causa em comum. Então, se apazigua. Opa, vamos. Eu paguei um alto preço para estar aqui. Então vamos pro show. Eles não abandonavam o show e disseram: não, 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 não. Lá estavam eles juntos, de mãos levantadas, tirando foto, adorando o seu ídolo com tudo que tem. Porque eles têm uma causa em comum. Porque eles não são hipócritas. Porque o objetivo deles é um objetivo comum, que é adorar o seu ídolo, que é adorar o seu cantor. Você pega os registros de nascimento da primeira semana de setembro, a grande parte dos bebês que nasceram receberam o nome de cantores, receberam o nome de líderes de banda, de vocalistas, de guitarristas. Eles saíram do show, todos eles com um adesivo do Rock in Rio. Sabe, o cristianismo está com vergonha de mostrar a cruz. Eles não têm vergonha de mostrar o símbolo da guitarra. E eles compram uma camiseta dizendo: eu estive lá, eu fui lá. Eu não ouvi pelo YouTube, não. Eu ouvi presencialmente o meu cantor. Eu paguei, eu peguei sol, eu peguei chuva. Que nível de comprometimento, que nível de dedicação uma pessoa tem que ter ao seu Deus, ao seu ídolo, para assim o fazer? Você que está me ouvindo, qual o seu nível de dedicação à sua igreja local? Ao local que você congrega? Ao local que você foi colocado ali para dar suporte? Ao pastor que você escolheu? Ao pastor que você está ali para dar suporte, como disse o profeta de Deus, irmão Branham? Qual o teu compromisso no evangelismo? Qual o seu compromisso nas missões? Você sabe, irmãos, que nós, às vezes, citamos isso, que nós aprendemos nesses 50, 60 anos de mensagem que há no nosso país, que os dons são dos denominacionais, e que muitas coisas nós precisamos zerar, começar de novo. Quando nós falamos em missões, a primeira coisa que vem na nossa mente é que isso é uma coisa assembleiana, que isso é uma coisa denominacional. Quando isso é bíblico e quando isso está na mensagem. Quando o irmão Branham muitas e muitas vezes disse: Deus, aonde estão os missionários? Aonde estão esses homens? Nós estamos vendo reuniões de jovens, encontro de jovens. Eu sempre me pergunto, eu sempre levo isso em questão: cadê os jovens missionários? Aqueles que estão tendo carga pelas almas, quando o irmão Branham disse: se você não tem ganhado almas, você tem trazido vergonha para o evangelho. Isso também é a mensagem. Isso é a verdade cutucando, espetando. Se você não traz, se você não se importa com as almas, se você não tem carga com as almas... Aliás, o profeta desta era, o irmão Branham, disse que o primeiro sinal de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é que seu coração terá um peso, uma carga pelas almas que ainda não conhecem a verdade. Seja ela no mundo, seja ela dentro de uma denominação.
Quando nós falamos de missão, o que está acontecendo? Cadê aquele movimento que nós empurramos para os denominacionais, assim como fazemos com os dons, mas que deveria ser nosso, porque se estamos com a verdade nos traz uma responsabilidade gigantesca. Quem mais foi dado, mais será exigido. Cadê os jovens com a sede de missão? Nós falamos de encontro de jovens, onde tem muito barulho, muita lágrima, muita emoção. Mas quando termina, a única preocupação que parece que tem é qual o sabor do lanche, da pizza que vão comer. Você acha que estão preocupados se a mensagem chegou em determinado lugar, se precisa de almas que estão ali, se tem alguém chorando, precisando de receber a verdade? Estão preocupados com que faculdadezinha eles vão fazer. Essa é a fé dos pais? Essa é a fé da igreja primitiva? Desculpe, irmãos. Evans Robert, o protagonista do reavivamento galês, 1904, 1905. O avivamento de Gales foi um marco na história da igreja cristã, inclusive citada pelo irmão Branham. Você sabe que a Inglaterra, lá em 1810, 1820, ela criou um esporte que é muito famoso ali naquela região do país de Gales, que é o rugby, que é uma espécie de futebol americano, algo assim. Aquele país, principalmente nessa época, o ano de 1904, é como se fosse o futebol no Brasil. Eram pessoas completamente fanáticas por esse esporte. Quando o avivamento galês começou, em que o profeta disse que os sanatórios, os loucos, balançavam as grades, que os demônios sabiam o que estava acontecendo, as partidas de rugby ficavam vazias. Não porque não tinha jogo, os jogadores estavam lá, não porque não tinha ingressos, os ingressos estavam sendo vendidos, mas porque eles estavam no culto. Eles não ocupavam o lugar do culto com nenhuma outra coisa a mais. E a mensagem tem nos prometido um reavivamento que nunca veio semelhante à terra. Agora, eu sei que nela não há erro, e eu sei que na Bíblia Sagrada não há erro. O erro está em quem? O erro está onde? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você servirá a um e deixará o outro. Você amará um e odiará o outro, como disse Jesus, São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Se dedicará a um e desprezará o outro. Então, esses relatos, sabe uma coisa? Ali no Rock in Rio, houve um cantor que ele estava muito cansado da viagem. Então, ele pediu para alguém da produção colocar a música dele, sabe? Colocar ele cantando. E ele, com o microfone, apenas estava simulando que estava cantando. Quando começou a música, poucos minutos depois, a multidão começou a vaiar ele. Porque a multidão descobriu que ele estava colocando uma coisa que não era original, que não era do momento, que não era fresca, que não era ali. Você veja, eles se revoltaram porque estava sendo colocada uma coisa fabricada e não original ali diante deles. E eles estavam ali e eles não aceitariam outra coisa que não fosse original. Esses são os filhos das trevas. E os filhos da luz? Como pode os filhos da luz estar diante de um púlpito e ouvir coisas fabricadas? Eles também não deveriam vaiar e clamar por uma coisa original, e clamar por uma coisa autêntica, e clamar por uma coisa verdadeira.
Você sabe que a música que eles cantam ali no Rock in Rio, aquela pessoa pode ouvir no YouTube 1000 vezes. Mas ela vai ali porque ela quer ouvir presencialmente. Ela quer ouvir, mesmo sendo... Ela sabe a letra, mas ela quer cantar junto, ela quer aquela atmosfera. E às vezes numa igreja, se você ouvir 3 vezes o mesmo sermão, você vai dizer a mesma mensagem. O mesmo maná perverso, como disse os hebreus para Moisés, chamando a comida de anjos de uma coisa perversa. Não parece muito desigual, irmãos? Parece que a nossa justiça está excedendo a dos fariseus? Porque Jesus disse que de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Se a nossa justiça, e ali falando de atos, não exceder aos atos da justiça dos fariseus. Portanto, eles enfrentam longas distâncias, eles se gabam de ter ido estar com tal cantor. Um homem disse em uma reportagem: o meu sonho é trazer o meu filho aqui no Rock in Rio. Você dificilmente ouve isso. Alguém dizendo: meu sonho é trazer meu filho ao culto. Não. Porque o culto tem se tornado uma coisa banal. Onde está o erro? Está na Bíblia? Está no Espírito Santo? Está na mensagem? Ou está em nós? Portanto, a adoração que eles têm a ídolos, aos ídolos, agem com mais prudência, com mais dedicação e obtém-se o resultado dessa não hipocrisia. É o que disse o irmão Branham. O hipócrita é o homem que mais sofre, porque, e aliás, é o homem mais louco, irmão. Porque a nossa vida é tão curta, você vai viver 70, 80 anos aqui, é tão curta para você viver algo que você não é. Simular uma coisa que você não é sofrer, é se matar. Como disse o irmão Branham, você não pode impedir do porco, condenar o porco porque ele gosta da lama. Quando o porco está na lama, ele não está sendo hipócrita, ele está sendo real, verdadeiro. A natureza dele é essa. Agora, quando ele está perfumado de lacinhos, ele está sendo um hipócrita, ele não é aquilo. Por isso, o que ele deveria estar é não fabricar uma coisa, mas estar no posto do seu dever, clamando pelo novo nascimento e pregar na cruz o velho homem e aguardar Deus transformá-lo numa nova criatura. Mas para isso tem que haver uma decisão em qual dos dois senhores vai se servir. Porque um você vai se dedicar, outro você vai desprezar. Como a igreja primitiva desprezava as coisas do mundo. E por isso foram perseguidos. Agora, quando nós tomamos o rock, a música, o pop, o funk, você veja que é a religião do dia, do momento, em que as pessoas vão ali e pagam um alto preço de sua dedicação e a prudência dos filhos das trevas fica evidenciada pelos jornais, pelas revistas. Você sabe que na mensagem Perguntas e Respostas do dia 23 de agosto de 1964, a mensagem que foi pregada à noite, que no português é Perguntas e Respostas, segunda parte. No parágrafo 4, o irmão Branham vai dizer assim, permita-me ler isso. Agora, absolutamente, elas tenho misturadas aqui dentro, imagine que mais 150. Imagino que esta manhã obtivemos como que 20, portanto, antes de começarmos, só gostaria de dizer que se alguém deseja ver este artigo sobre uma igreja que se move enquanto os tambores rodam. O ministro presbiteriano, aqui dirigindo sua congregação em rock and roll, um programa para o sacramento. Deixe-me apenas ver um momento. A irmã Branham pega o artigo e o artigo está escrito assim: membros da juventude
se maneiam ao jazz. A obra dramática da paixão conta da crucificação em uma linguagem moderna, vírgula. O rock and roll, ou seja, era um pastor presbiteriano que com a juventude ensinou a paixão de Cristo, ou encenou a paixão de Cristo como um teatro, ao som de rock and roll. Aqui o pastor dirigindo a todos os adolescentes ali em cima, levando a cabo as paixões de Cristo, a crucificação, tocada em rock and roll e jazz. É em Maryland. Agora, não é isso algo? O irmão Branham está perguntando para nós. Não é isso algo? E aqui nos parágrafos adiante, o irmão Branham vai ler o artigo de Derek Taylor, o assessor de imprensa dos Beatles. E eu gostaria muito, irmão, que você prestasse atenção no que será lido agora. No parágrafo 6 da mensagem Perguntas e Respostas número 2, o irmão Branham diz assim: e então aqui está a fotografia desses. Esta manhã estive lhes falando destes Beatles, o retorno dos Beatles. Aí estão os artigos. Vocês simplesmente deveriam, olha só que o irmão Branham está chamando a atenção, deveriam ler isso na revista e em todas as diferentes coisas, segundo era. Encontraram uma nova religião. Ora, vocês deveriam ler. Por isso eu estou trazendo o tema do Rock in Rio, porque é uma coisa que nós devemos observar o que está acontecendo. Agora, o empresário deles, aqui do jornal, conseguiu uma nota. Vocês não têm tempo. Se alguém deseja ler, ou eu as posso colocar no quadro de anúncios, depois as podem ler. E apenas quero mostrar-lhes que a hora em que estamos vivendo é escandalizadora. Veja que o irmão Branham tinha a intenção de mostrar, e ele estava disposto a colocar essa nota no quadro de avisos do Tabernáculo Branham. Estou dizendo isso porque sempre há algum crítico dizendo que não devemos olhar para essas coisas. Mas você veja o que o irmão Branham está fazendo. Possivelmente, continuando a leitura, não entendam. Porém, gente, trate de entender o que são estas coisas. Isso é o profeta falando. É assim como estamos tentando entender, irmãos, aqui no ano 2022, o que é que está acontecendo. Pedi ao irmão Capps, ele tem uma boa educação e pode ler melhor que eu. Tenho lhe pedido que leia este artigo do empresário dos Beatles. Pode fazê-lo, irmão Capps, nesta hora? Então, o irmão Capps vai pegar o artigo e ele vai ler. Então, por favor, amados, preste atenção nessa leitura. Os Beatles, então essa é o artigo de Derek Taylor, assessor de imprensa dos Beatles. Ele vai dizer, né? Os Beatles se perguntam de si mesmos e não dão resposta. Abre aspas. É incrível, absolutamente incrível, diz Derek Taylor, diretor de publicidade dos Beatles. Aqui estão esses 4 moços de Liverpool. Eu quero só te lembrar, irmãos, que em março de 1966, o irmão Branham já tinha partido, John Lennon, em uma entrevista, diz aquela frase a qual ele ficou conhecido: os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. Continuando a leitura, aqui estão esses 4 moços de Liverpool, são rudes, profanos, vulgares e têm tomado posse do mundo. É como se houvesse encontrado uma nova religião. Eles são completamente anticristo. Quero dizer, eu também sou anticristo. Porém, eles são tão anticristo que me estremecem. O que não é coisa fácil. Porém, estou tão obcecado com eles. Não estão todos? Estou obcecado com sua honestidade. As pessoas que mais gostam deles são as pessoas que deveriam ser mais violentas. Por exemplo, agora preste atenção nesse exemplo. Cada vez que chegamos a um aeroporto na Austrália, era como se de Gaulle houvesse aterrissado, ou ainda mais, como se o Messias tivesse aterrissado. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai apontar qual o comportamento das pessoas, qual a dedicação das pessoas, qual a prudência, qual o comportamento delas. Continuando, as vias eram alinhadas solidamente, os inválidos
atiravam suas muletas. É daqui que vem a afirmação de que o show dos Beatles, a presença deles, curava. Esse é o assessor de imprensa dizendo. Os inválidos. Veja que, bom, só um momento. Sabe que as pessoas eram levadas às campanhas do irmão Branham de ambulância, nas costas, como li recentemente, aquele homem mexicano que levou seu pai nas costas, subiu montanha, desceu montanha para se encontrar com o profeta. Para ir se encontrar com os Beatles no aeroporto, houve esforço também, os inválidos pagaram um preço para ir. Mas quando chegava ali, atiravam suas muletas. As pessoas enfermas se precipitavam para o automóvel como se um toque de um dos moços os curasse de novo. Enquanto passávamos, anciãs permaneciam observando com os seus netos. Podia ver a expressão em seus rostos. Era como se houvesse chegado algum salvador. Todas estas pessoas estavam felizes e aliviadas, como se de algum modo as coisas fossem ser melhores agora. Taylor faz uma pausa e põe um cigarro na sua boca e ele diz: a única coisa que falta aos Beatles é ir numa viagem de cura. Se isso não é uma afronta ao cristianismo, o irmão Branham disse, não é isso que ele disse? Muitos virão a mim aquele dia, Senhor, não tem, vem? Agora, não podem ver vocês que não podem pôr sua confiança em campanhas de cura? Não podem pôr sua confiança em nenhuma classe de sinal como esse? A única coisa na qual podem pôr a confiança é no assim diz o Senhor da Bíblia. Agora, igreja, isso é exatamente onde tenho tratado de desmanter meus filhos. E se algo me ocorrer e Deus me levar desta terra, nunca falhem. Recordem disso com todo o seu coração, permaneçam com essa palavra, não deixe essa palavra, qualquer coisa contrária a ela, deixe de lado, não importa o que seja, então saiba que ela é correta, e ela permanece sendo correta aqui no ano de 2022. O problema não está na palavra, o problema não está na mensagem, o problema não está no Espírito Santo, o problema é, estamos nós nos dedicando ao nosso Senhor que escolhemos servir? Porque os filhos das trevas estão se dedicando. Eles são mais prudentes, mais dedicados, mais espertos, mais sábios para levar a cabo os seus interesses. Mas como estão os filhos de Deus? Aí você diz, ó irmão, mas os filhos das trevas sempre serão mais dedicados. É verdade, isso é escriturístico. Mas a igreja atual não deveria pelo menos ter o nível de dedicação que tinha a igreja primitiva, uma vez que a mesma fé está aqui diante de nós através da mensagem de Malaquias 4? Cadê o desprezo pelo mundo? Cadê a dedicação para o Senhor? Ou estamos fazendo de nós mesmos malditos, levando a obra do Senhor relaxadamente? No ano que vem, se a grande tribulação não estiver iniciada, haverá outro evento, Rock in Rio. E tenha certeza que mais umas centenas e centenas de pessoas estão se preparando desde já para estar ali. E Jesus Cristo o tempo todo, aí na sua igreja local, aí dentro da sua casa, onde você está, nos armazéns, nos porões, aonde quer que você esteja, quão dedicados estamos a tratar bem o nosso Senhor. O irmão Branham, quando pregou a mensagem Jesus com seus pés sujos, disse, Simão não quis. Ele estava dedicado com as suas vendas, com seus negócios. Mas veio uma mulherzinha e ela decidiu desprezar a sua vida de prostituição e se dedicar a seu Senhor. Foi se arrastando entre as pernas daqueles homens e viu que ali havia pés sujos. E disse o irmão Branham, Jesus ainda está com seus pés sujos nesse momento, aguardando uma igreja que despreza o mundo, lavar seus pés, beijar seus pés, secá-lo com seus cabelos e ter os seus pecados perdoados. Que Deus abençoe o seu coração, amado irmão e irmã, e que isso possa nos fazer refletir que não podemos ficar indiferentes diante disso.
Os filhos das trevas estão dedicados porque escolheram as trevas. Não deveriam os filhos de Deus estar dedicados porque escolheram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Agora, o que é dedicar? Dedicar é ir ao culto? Dedicar é ouvir um sermão? Dedicar para por aí a dedicação, é isso? É dedicar? Para a igreja primitiva, dedicar era estar todo domingo e toda quarta na igreja? Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.